Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Capacita Acesso Edu. Eu me chamo Leandra Carvalho, sou a professora de vocês e juntos e juntas vamos aqui trilhar o universo do conhecimento vasto sobre as possibilidades do trabalho do assistente social na educação. Especificamente, a gente inicia agora o nosso segundo tópico do nosso segundo módulo e a gente vai tratar aqui questões relacionadas. Vamos aqui colocar muito bem detalhado a legislação na política de educação. Vem comigo. De fato, literalmente, a gente vai conhecer a legislação. Como eu havia falado anteriormente no nosso primeiro tópico, né, é necessário, é extremamente relevante, profissional, ele está totalmente empoderado desse conhecimento, das leis, das alterações, das reformulações. Isso garante, de fato, um posicionamento seguro desse profissional para argumentar. Nós tendo argumentos, nós temos esse argumento a nosso favor, a gente está seguro totalmente daquilo que a gente for cobrar, colocar em pauta, discutir, né, relacionar uma interação e a comunicação que deve ser estabelecida entre ambas a equipe. Nossa Constituição Federal de 1988, ela já era muito bem articulada com um olhar amplo. Vejam que está relacionado já lá em 1988, quando a Constituição Federal foi instituída, né, como ela já detalhava, né, esse possível olhar amplo das políticas públicas, das categorias, dos profissionais qualificados e capacitados dentro, né, dos espaços inseridos nas ambas as políticas, né? Isso já era um olhar que foi construído, todo um argumento histórico e um marco que foi a Constituição Federal. Então, eu destaco aqui para vocês dois artigos importantíssimos, lembrando que toda e qualquer discussão que esteja relacionada à legislação, é importante colocar isso também do nosso conhecimento estando relacionado a possíveis processos seletivos. Então, todo e qualquer conhecimento, ele é necessário, ele é relevante, ele pode ser agregado. Como havia falado, então fica bem claro e óbvio a finalidade, né, em que a Constituição já veio trazendo toda uma reformulação que ampliasse esse olhar da política pública. Então, no artigo 205, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será provida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 229, define que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, olha que junção de dois artigos que retratam muito esse olhar do trabalho múltiplo, das interfaces, das expressões da questão social que se encontram presentes na educação. Então, esses dois artigos, eles são muito válidos serem destacados, também serem colocados isso também em prática, dentro desse processo de trabalho, com uma visão ampla, de contribuir, de fortalecer o vínculo, principalmente, reestruturar os laços entre a relação família e escola. A LDB, Leis, Diretrizes e Bases da Educação, eu também destaco aqui dois artigos que venham a contemplar, de fato, a necessidade desse olhar amplo da política pública que venha a ser inserido entre os espaços educacionais com um trabalho multiprofissional, né? Então, o artigo 2, a educação, dever da família e do Estado. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 3, a LDB estabelece a observância de outros princípios informadores do ensino, como a garantia de padrão de qualidade, a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Em continuidade, no artigo 3,
da LDB, que foi muito bem destacado, e que fala, né, traz uma fala, um respaldo em relação aos princípios, né, do artigo. Então, eu destaco esses 3 princípios que estão relacionados ao artigo 3 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, né, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E no terceiro princípio, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. No artigo 13, também da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. E no artigo 22, a educação básica ela tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Sobre a PNE, a Política Nacional de Educação. O que é a PNE? O Plano Nacional de Educação para o decênio, 2014 a 2024, instituído pela Lei 13.005/2014, define 10 diretrizes que devem, de fato, guiar a educação brasileira neste período, e ela estabelece 20 metas a serem cumpridas na vigência. Destaco aqui para vocês principais metas. As 20 são de suma importância e relevância, mas destaco aqui as principais. A educação inclusiva, a garantia do direito à educação básica de qualidade, a universalização da alfabetização, o aumento da taxa de escolaridade média da população brasileira, a capacitação dos professores e a criação de um plano de carreira para professores, entre outros. Destaco também, muito válido destacar aqui a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146/2015. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ela também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, que foi criada em 2015 com o objetivo de assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e da liberdade fundamentais da pessoa portadora de deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. De fato, essa é a pergunta. Por que a lei foi criada? A Lei Brasileira de Inclusão ela foi criada a fim de dar efetividade à Convenção Internacional da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo assinados pelo Brasil em Nova York, no dia 30 de março de 2007. E para finalizar, em relação a todo esse aparato de legislações, e isso vai muito mais do que todo esse aparato que foi discutido aqui, o próprio Código de Ética, em que ele está relacionado e destacado em 36 artigos, que também traz os seus 11 princípios, eles são de suma importância se fazerem presente nesse cotidiano, dessa prática do profissional assistente social na educação. Mas, lógico que a gente destaca aqui com uma ênfase bem propícia também relacionado ao serviço social, atrelado na política de educação, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 4, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. O artigo ECA, quarto artigo do ECA, ele deixa muito válido o quão é necessário ampliar os saberes, levar as capacitações para os profissionais da educação, incluir a humanização dos profissionais da educação, para estabelecer um espaço inclusivo no seu amplo
na sua amplitude de possibilidades desse trabalho ser desenvolvido, de fato, como uma equipe multiprofissional, que tem um olhar amplo para ambos os muros dessa instituição, que vai trabalhar com a família, que vai trabalhar com a escola, que vai trabalhar com os alunos, alunas, que vai trabalhar com a comunidade. É a inserção de grupos, de coletividade em relação a cada perfil em que esse grupo está sendo determinado e caracterizado. Aguardo vocês no nosso terceiro tópico. Até mais!